E agora sim eu já estou com a Regiane, que não me deu nem boa tarde. Ela falou, ho. Falei, que é isso, Regiane? Ela falou, é um jogo americano de Natal lindo. E eu tava até conversando com a Regiane aqui nos bastidores, que eu adoro tecido xadrez. Um tecido bem bacana, lembra a família, lembra a mesa posta. Ficou linda a proposta. E não só pro Natal, porque Sim. como ele é dupla face, então passou o Natal a gente vira e usa ele no dia a dia, né? E aí a gente vai usar essa coleção, que é de fio tinto. E eu fiz uma brincadeira, eu usei os dois tamanhos, ó, tamanhos diferentes do xadrez, para ficar, né, dar mais uma alegria aí no nosso jogo americano. Ficou peça, muito bacana, e com esse detalhe do Natal, ficou realmente uma mesa posta no Natal, porque às na vezes ceia, né? Sobra uns pedacinhos dos barrados e a gente não sabe o que fazer, né? Então, aqui eu vou usar o próprio barradinho para fazer o porta-talheres. E pode ser usado em qualquer barrado, né? Porque aqui tem uma variedade enorme de barrados de flores, de Natal, de Halloween. Então, dá para usar o ano inteiro os barradinhos para fazer esse jogo americano. E é bem facinho de fazer, tá, Doutor? Bora lá. É aquele joguinho americano que é para vender bastante agora no Natal. Então, o que a gente vai precisar? De dois tecidos, tá? Eu vou usar o mesmo, poderia até usar diferente, mas aqui eu vou usar o mesmo. E ele vai medir 33 por 47, tá? Então eu tô usando o fio tinto e pro barradinho eu uso sempre o dobro do tamanho que a gente tem aqui. Então aqui tem 33, eu cortei ele com, esse aqui acho que tem uns 70, então sempre o dobro ou um pouquinho maior. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o barradinho. Então, ele tem o meu... Deixa eu só ver se é 70 mesmo. Isso, o meu tá com 70 por 10, tá? E o que eu vou fazer a primeira coisa? Eu vou vir aqui e vou passar uma costurinha nas duas laterais. Fechando ela. Isso. Faço isso dos dois lados. E agora, eu vou virar pro lado do direito, porque vai ficar o babadinho já com o acabamento nas laterais. Não sei se dá pro pessoal de casa ver, o xadrez tem o direito, apesar de não parecer. Que esse tecido aqui, o fio tinto, na verdade, ele não tem direito nem avesso. Mas se fosse um tecido normal, então eu estaria costurando pelo avesso, tá? E aí, agora eu viro pro lado do direito, ó. Vou virar. Certo é a gente passar, né, aqui, vamos vir cá, E agora, doutor, a gente vai fazer o franzido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir na nossa máquina e vai aumentar o ponto no máximo. Aqui, a minha é 4,5, tá? Mas aí cada máquina é um... O bom é que não precisa nem do pé calcador para esse tipo de franzido que a Regiane vai ensinar para você. Então preste atenção, maior tamanho do ponto. Então a gente vai fazer aqui duas costuras, tá? Uma bem na pontinha, com meio pé de máquina, e uma com o pé de máquina, o calcador, né? Que a gente fala que é essa parte aqui, ó. É o calcador, quando eu falo um pé de máquina, é quando o tecido fica aqui. E meio pé é quando ele fica mais pra cá, tá? Então, eu vou fazer primeiro esse da pontinha. Ô, Regiane, que linha que eu preciso? Uma linha comum? Que você costuma trabalhar? Linha comum, tá? Já dá pra ver o franzido dele, né? O que eu fiz aqui, ó, é que no começo eu já dou retrocesso e no final não, tá? Então, o começo, agora sim, ó, pezinho de máquina aqui. Então, aqui eu dou retrocesso e no final não. E aí, agora eu vou vir aqui. Aí. Eu vou puxar aqui o fio de cima. E o daqui de cima. E agora, eu vou puxar os dois fios juntos, ó. E vou
franzindo. Usa muito também pano de copa, pano Sim, de prato, né? pano Esse de franzido, né? prato, e aí esse franzidinho, ele fica bem... Porque quando a gente faz uma costura só, ele não fica tão certinho, sabe? Então eu gosto de fazer com duas Só vezes. esse babado já é uma aula. Quero todo mundo indo na @Ateliê TV contando da onde estão assistindo essa aula maravilhosa. Quero todos vocês participando. Essa já é uma aula que, além de usar aqui no jogo americano, dá para utilizar em muitas peças esse babadinho, né? Necessaire, em tudo. Eu sou a rainha do babadinho, então eu gosto. Ó, agora o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui o nosso tecido, tá? Aqui seria o lado direito. Vou marcar 1 centímetro aqui. 1 centímetro aqui. Fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. 1 centímetro. Você lembra da medida desse tecido, Michel? Ele tem 33 por 47, tá? E o babadinho 10 por 70. Aí eu vou vir aqui, Doutor, deixa eu pegar esse aqui que já tá o tamanho certinho. Então, a partir daquela marcação de 1 centímetro, eu vou posicionando o meu babadinho. Vou colocando o alfinete aqui, então ele vai ficar... Por que esse 1 centímetro, Doutor? Porque depois vai ser exatamente onde nós vamos costurar, para não pegar o babadinho. Então eu vou fazer isso aqui. Antes de eu colocar o outro babadinho, eu já vou fazer a marcação da onde a gente vai colocar o nosso bolso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, de fora para dentro, marco 5 centímetros e 5 centímetros de baixo para cima, tá? Ó. Então, antes de eu colocar o segundo babadinho, a gente vai pro bolsinho. O bolsinho, lembra que eu falei? Eu tô usando um pedacinho aqui do nosso barrado de Natal. Ele tem, a gente vai cortar ele com 20 centímetros aqui na largura e a altura é o que eu cortei, tá? É o que eu cortei lá do meu barradinho. Aqui, ó, tem 16 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou dobrar ao meio, vou costurar deixando uma aberturinha aqui no meio, tá? Então, primeiro eu vou fazer isso. Costurei. Por que eu tô fazendo essa aberturinha aqui? Porque depois ela vai ficar embutida lá dentro, ninguém vai ver. Ó, agora eu vou vincar bem e vou trazer o meio com o meio da costura. Meio com meio. E agora eu vou fechar aqui, os dois lados. Agora eu vou vir aqui e vou virar pro lado do direito. Vamos acertando aqui os pontinhos. Tomar cuidado quando for fazer isso com a tesoura para não desmanchar a costura, tá? Ó. E aí o bolsinho já vai ficar praticamente pronto. Aí eu vou vir aqui, o certo é a gente passar, né, Doutor? Pode dar uma sentada, tá? Vou encaixar ele naquela marcação que eu fiz. E aí eu vou costurar. Deixar a parte de cima aberta e costurar as laterais e a parte de baixo. Viu como é fácil? Fácil. E dá para fazer o ano inteiro. Então dá para usar o barrado. O barrado da estampa da época, né? O barrado verão, de flores, verdade. Fruta, verdura, verão, Páscoa. Né? Então dá para usar o ano inteiro. Cara de mesa aposta, né? Olhando assim o jogo americano, a gente já pensa numa mesa aposta, né?
Peça super vendável. Eu tô pensando aí, o pessoal que faz realmente pensando na venda, né? É, um e esse muito modelinho aí que eu falei, vende o ano inteiro, porque você pode fazer ele, como fala? Pode ser dupla face, né? Então aqui, o que a gente pode fazer? Até dar uma ideia. No babadinho, se a gente quer fazer, por exemplo, o outro lado, vamos supor que seria azul. Então eu pego 2 faixas de tecido, uma azul e uma vermelha, E uma pra junto, e depois na hora de dobrar, de um lado vai ficar o azulzinho e do outro o vermelhinho. Então dá 2 jogos americanos, né, em um só. Bom, então aqui, ó, lembra que eu já coloquei. Vou vir aqui desse lado. Ó, acerto bem bonitinho. E a gente vai puxando aqui. Aquele eu já trouxe pronto. Mas é isso aqui. Você vai distribuindo o babadinho ajeitando ali dentro daquela marcação. E nós já vamos passar uma costura de segurança. Nem vou pôr alfinete em tudo. Pra depois a gente... Pode ser com um pezinho de máquina aqui, tá, doutor? Repare que a Regiane vai sempre ajeitando ali, né? Isso, pra ficar tudo certinho aqui. Na mesma proporção. E um pezinho de máquina, tá? Só lembrando de deixar... Vou fazer isso. Ó, tá quase pronto. Você viu como é fácil? Rapidinho, dá pra fazer produção aí. Pezinho de máquina, pezinho né? De, ó, rentinho, pezinho de máquina. Quando você coloca o alfinete assim, ó, em pezinho, você consegue passar por ele de boa, tá, doutor? Ó, passei em cima do alfinete e não aconteceu nada. Só aqui que tem que prestar atenção desse 1 centímetro, tá? Prontinho, ó. Agora a gente só vai fechar. E o nosso joguinho americano já tá praticamente pronto. Vou cortar essas coisas aqui. Tirar esses. Outra dica agora. Na hora de fechar, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fechar primeiro essas laterais menores e depois as maiores, tá? Porque às vezes o tecido dá uma escorregada quando a gente começa pela parte sempre maior. Com as paralelas também, né? Isso. Tá. Então, direito com direito, tá? Como esse tecido, ele não tem direito nem avesso, quem for fazer em casa, direito com direito. Babadinho aqui. E por que esse 1 centímetro? Porque agora a gente vai costurar e não vai pegar no babadinho, tá? Mas eu até dou uma dobradinha aqui e vamos lá. É pra guardar, esconder, né? É, na verdade... Olha, se tem peça mais fácil que essa... Presente lindo agora pro final do ano. Mas é uma peça que dá para você fazer quantidade, né, Regiane? Dá para fazer quantidade, dá para fazer os kits para vender, né? Dá para fazer os guardanapos e colocar junto. Então... Quando você fala guardanapo, faz um kitzinho, de repente, né, Regiane? Eu gosto, no Natal eu acho que kit sai bastante, sabe? Então, de repente, pode vender com um pano de prato combinando, né? Caminho de mesa, caminho de repente, de né? mesa. Então, no Natal, esses kits são... Bom, agora eu vou costurar as laterais. E em uma das laterais, eu vou deixar uma aberturinha de uns 4 dedos pra gente desvirar. Olha, doutor. Pronto. Acabamos, você viu? Eu desvirei, agora a gente vai passar bem bonitinho e rebater a costura. Lembra aquele 1 centímetro que nós deixamos? Olha, na hora que você costura, o babadinho fica rentinho, perfeito, não pega o babadinho, ele fica embutido e já tá prontinho o nosso jogo americano. Agora é só passar bem e rebater a costura em toda a volta. Ô Regiane, eu não preciso colocar manta, você indicaria eu colocar uma manta para dar uma uma encorpada maior? Então, o que você indica? olha, Conta tudo pra gente. Normalmente, deixa eu pegar o talher para mostrar para ele.
eu costumo perguntar para a cliente como ela quer. Porque Sim. hoje em dia a gente não tem muito espaço em casa. Verdade. Esse daqui dobrou, coloca em qualquer gaveta. Sim, cabe, né? Cabe bonitinho. Os que são mais estruturados, a gente tem que guardar ele, né, retinho, então tem que ter mais espaço em casa. Mas aí também depende da cliente, tá? Sim. Tem cliente que gosta com, cliente que gosta sem. Eu acho que essa proposta aqui fica muito bem, ele sem a manta. Eu gosto do joguinho americano. Dessa proposta, né? Molinho. E aí, ó, a gente vem aqui e já tá prontinho. Olha que gracinha que fica. Fica muito legal. Já vou passar os contatos bonitinho da Regiane. Vou colocar o The Instagram da Regiane. E eu queria que você falasse um pouco também, claro, das suas peças, não só de Natal, como também das peças que gentilmente você sempre traz no nosso programa. Toda sexta-feira tem um passo a passo no meu canal do Instagram com os tecidos Caldeira. Então, todas as novidades que saem tem lá no meu canal. Então, toda sexta-feira, quem quiser correr lá e olhar as novidades dos tecidos Caldeira, é só ir lá. E tem o meu canal de assinaturas também no Instagram, que é um canal fechado. Quem quiser é só me chamar, é uma assinatura mensal bem pequenininha. Tem os meus adesivos, então, assim, tem bastante novidade lá. E eu vou estar lá em Águas de Lindóia também. fricotesdacharlotte.com.br, aqui está a nossa simpática Regiane, sempre trazendo muitas novidades. E esses adesivos são muito bacanas para você também trabalhar com pet appliqué, com artesanato variado. Então acesse o site Fricotes da Charlotte. Agradecendo demais aqui a Regiane, agradecer aqui o seu Carlos, Rodrigo e toda a família da Tecidos Caldeira. Agradecendo vocês pelo carinho e pela audiência. Ó. Tchau, pessoal!